Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à reunião de oração. Pela graça de Deus, um novo mês se inicia e junto com ele, as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Dessa forma também a nossa esperança se renova no Senhor, pois cremos que independentemente das circunstâncias, Ele continua sendo bom e continua sendo Deus. Para a nossa reflexão de hoje, eu quero ler com vocês o texto que se encontra em Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao verso 28. Leremos então Marcos, capítulo 5, dos versos 21 ao verso 28. A palavra de Deus nos diz: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: "Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva." Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: "Se eu apenas tocar em seu manto, serei curada." Amém. Vivemos em uma sociedade onde nunca seremos bons o suficiente. Nos escondemos atrás do medo e da vergonha e criamos diversos mecanismos de defesa. Apesar de precisarmos nos proteger deste mundo, existe um lugar onde podemos ser exatamente quem nós somos, sem temer o julgamento, a exclusão ou a discriminação. E este lugar é na presença de Jesus Cristo. E Jairo e a mulher do fluxo de sangue tiveram consciência disso. E dentre tantas lições que podemos extrair através desse texto que lemos, eu quero refletir com vocês hoje sobre vulnerabilidade, sobre reputação e sobre medo. Uma das lições que podemos extrair através deste relato que lemos da vida de Jairo e da mulher do fluxo de sangue é sobre sermos vulneráveis. Ser vulnerável é estar exposto. É difícil, é doloroso expor coisas das quais temos vergonha. É difícil admitir que erramos e ainda mais expormos as nossas fraquezas. É claro que não podemos ser vulneráveis com qualquer pessoa. Abrindo um parêntese aqui, não podemos confiar em qualquer um. É por isso que precisamos da direção de Deus para que possamos saber escolher bem os nossos relacionamentos. Fecho parêntese e digo que hoje o nosso assunto não é sobre os relacionamentos com as outras pessoas, mas sobre o nosso relacionamento com Deus. E em Deus, nós sabemos que podemos nos expor completamente diante dele. Podemos ser quem realmente somos perante a sua presença. Chegou a hora de deixarmos a luz nos expor e dissipar toda a escuridão.
Não deixe que a vergonha de ser imperfeito impeça você de viver o novo de Deus na sua vida. Por isso, pegue seus segredos, desenterre a sua dor, os seus defeitos e encontre-se com aquele que é o único que verdadeiramente te conhece. Com Deus, não precisamos de nenhum mecanismo de defesa para nos relacionar. Por isso, vamos fazer como Jairo e a mulher do fluxo de sangue, nos entregarmos por completo a Jesus Cristo. O segundo ponto que podemos destacar através do texto lido é sobre reputação. Jairo e a mulher do fluxo de sangue se arriscaram independentemente de suas reputações. Jairo era um homem respeitado por ser líder na sinagoga. E ele se lançou, mesmo assim, aos pés de Jesus. Ele se prostra aos pés de Jesus, não se importando com o seu status, pois ele sabia que o seu título não salvaria a sua filha. Diferentemente de Jairo, a mulher do fluxo de sangue era considerada impura pela sociedade. Porém, mesmo com uma reputação inferior, ela não permitiu que isso a impedisse que fosse em busca de Jesus no meio da multidão. Jairo e a mulher do fluxo de sangue sabiam que precisavam de Jesus. A misericórdia de Deus nos constrange ao ponto de sabermos que não somos nada. Não compramos milagres com o nosso dinheiro e não ganhamos a salvação por sermos bons demais. Através dessa história, vemos que essas duas pessoas não se envergonharam, não pensaram em suas reputações, sobre o que pensariam deles, o que falariam ou o que deixariam de falar, pois eles entenderam que precisavam de Jesus. E Jesus era o único que poderia realizar, que tinha o poder de realizar em suas vidas aquilo que eles necessitavam. Não deixe que o medo do que os outros vão pensar de você lhe impeça de se ajoelhar diante de Jesus ou de tocar nele. Apesar de Jairo e da mulher do fluxo de sangue se mostrarem vulneráveis e não se preocuparem com as suas reputações, eles não foram isentos do medo. E esse é o terceiro ponto que eu quero refletir com vocês, sobre o medo. A mulher do fluxo de sangue sabia que ela não poderia tocar em ninguém, pois se ela tocasse, esse alguém também seria considerado impuro. Mas mesmo temendo, mesmo com medo, aquela mulher não deixou que esse sentimento a impedisse. E ela foi até Jesus e tocou em seu manto. E mesmo com medo, após Jesus perguntar quem o havia tocado, ela teve coragem e se pronunciou. E disse que era ela quem havia tocado em Jesus. E no verso 33 está escrito a respeito do medo que essa mulher sentiu. Marcos capítulo 5, verso 33. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus simplesmente olha para aquela mulher e diz: filha,
a tua fé te salvou. Vá e seja livre desse mal. Jesus curou tanto a alma quanto o físico daquela mulher. Para os outros, ela era considerada impura, mas para ele, ela passou a ser filha. Não tenha medo de ir à presença de Cristo. Não tenha medo de estar vulnerável. Achegue-se até Jesus e seja livre desse seu sofrimento. Da mesma forma, Jairo, ao pensar que a sua filha poderia estar morta, ele temeu. E Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente. Jesus disse a Jairo para que ele não tivesse medo, independentemente das circunstâncias. Jesus conhecia o coração daquelas duas pessoas e eles obtiveram a cura esperada através da fé. E da mesma forma, Deus deseja agir em nossas vidas, e não somente naquelas que estamos mostrando, naquelas coisas que nós apresentamos para Ele, mas em tudo. Deus quer agir em tudo em nossas vidas. Por isso, não se esconda, não invente desculpas, não tenha medo. Apenas se achegue ao Senhor, clame, ore a Ele. Deus quer sondar o seu coração, derramar seu bálsamo em suas feridas e limpar suas iniquidades. Desative todos os mecanismos de defesa, deixe o orgulho para trás, entregue verdadeiramente sua vida para Deus e deixe Ele te curar. Concluindo, com Deus, nós podemos ser quem realmente somos, sem temer o que Ele pensará de nós. Afinal, Ele já nos conhece melhor do que nós mesmos. Não tenha medo de se achegar até Cristo e expor as suas fragilidades, os seus problemas, os seus medos, pois é isso que Ele deseja do nosso relacionamento com Ele. Ele é o único que não nos tratará de forma diferente por sermos quem somos. E também é o único que tem poder para curar tanto a nossa alma quanto o nosso corpo. Jairo e a mulher do fluxo de sangue não permitiram que nada os impedissem de chegar até Jesus, nem mesmo aquela multidão. Da mesma forma, não permita que nada te impeça de se achegar até Jesus Cristo. Não permita que as circunstâncias impeçam de que Deus realize os planos que Ele tem para a sua vida. Não se distraia. Vamos fazer da mesma forma que Jairo e a mulher do fluxo de sangue fizeram. Vamos nos entregar por completo a Jesus Cristo. E é muito bom saber que com Ele nós não precisamos ter reservas. Nós podemos nos desfazer de todo mecanismo de defesa. Por isso, se achegue até Jesus. Ajoelhe-se diante dEle. Ele está esperando por você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Até mais. Sonhar
te contemplar, te agradecer por me perdoar. Eu vou correr em direção aos teus pés. Melhor lugar não há pra me derramar. Entrego tudo E chorar, me humilhar, me arrepender de tudo que errei, e te adorar, te contemplar, te agradecer, vou me perdoar. Tua paz inunda minha mente, teu consolo enxuga as minhas lágrimas, tua correção me traz a direção, teu amor me faz livre para te adorar, te contemplar, te agradecer por me perdoar. Tua paz inunda minha mente, teu consolo enxuga as minhas lágrimas, tua correção me traz a direção, teu amor me faz. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Chegamos a um momento de intercessão pelos pedidos de oração. Você que está aqui conosco, você que nos visita nessa reunião de oração, seja muito bem-vindo. Nos alegra aqui muito a sua presença. E esse é um momento onde nós apresentamos cada pedido, necessidade, motivo de gratidão diante de Deus e nós clamamos por todos eles. Se você preferir, você pode também deixar o seu pedido de oração. Você pode fazer isso no domingo às 19h30 ou, se você quiser, você pode deixar nos comentários desse vídeo que nós iremos orar pelo seu pedido e ele será apresentado na próxima reunião de oração. Não deixe de orar por todos os pedidos nessa reunião de oração e durante toda a sua semana. Nos pedidos de oração, a Nídia pede pelo seu neto Felipe, continuemos a orar pela sua vida. O Bima fez o pedido pelo Júlio e família, ele estava internado, é o sobrinho do Bima, mas graças a Deus o Júlio teve alta. Graças a Deus por isso, nos alegra essa grande bênção. A Jimima pede pela Carla, ela está enferma, aguardando o resultado de exames. Seu Fabiano pede pelo seu filho, o Paulo Eduardo, ele está internado com Covid, oremos por ele. A dona Arlinda pede para que continuemos a orar pelo seu irmão João Leuriano, que está enfermo. A Solange Valério pede oração pela sua tia Terezinha, que está na UTI por motivo da Covid-19. A Edmar pede oração por ela e pela sua família. A Sara Campos, a Sarita, pede oração pelo seu filho Gerson. Aos poucos ele tem melhorado, graças a Deus, mas continuemos a orar por ele. A Marisa Morim agradece a Deus pela bênção da Ana Lídia, ela estava com Covid, ela está curada, graças a Deus por isso. A Beatriz Souza pede oração por ela, pela sua saúde, pela sua família e amigos. E quero lembrar aqui do reverendo João Cafazo,
reverendo da 8ª IPI, ele faz parte do presbitério Itupararanga, do nosso presbitério, e ele está internado por motivo da Covid-19. Então, oremos por ele e oremos também por toda a sua família nesse momento tão difícil. Nesse momento, eu convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar todos juntos nesse momento de oração e de comunhão com Deus. Oremos nesse momento. Senhor Deus, obrigado porque mais um dia de vida o Senhor nos concede. Obrigado pelo seu amor, pela sua infinita graça, ó Deus, sobre as nossas vidas. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor continue a estar conosco, continue a estar, ó Deus, com a nossa igreja, que o Senhor possa, ó Deus, cada dia mais cuidar das nossas vidas, da vida, Deus, das nossas famílias, e que o Senhor possa estar, ó Deus, a cada dia mais no nosso meio, através, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Em meio, ó Deus, a tantos pedidos que temos recebido na reunião de oração, Deus, queremos suplicar, queremos clamar por essas vidas. O Senhor sabe quantas pessoas estão enfermas, quantas pessoas, ó Deus, estão tendo essa doença da Covid-19 e queremos, ó Deus, clamar por essas vidas. O Senhor sabe que muitos, ó Deus, que foram mencionados aqui, muitos que estão tão próximos de nós, estão, ó Deus, sofrendo, estão padecendo por essa doença. E muitos outros que nós nem conhecemos, ó Deus, estão também com dias tão difíceis, tão tristes. Muitas pessoas que estão esperando por um leito de UTI, muitas pessoas, ó Deus, que já estão na UTI, mas estão, ó Deus, com a saúde tão debilitada, e que o Senhor possa, ó Deus, entrar no meio de toda essa situação, e que o Senhor possa, ó Deus, fazer a Tua vontade. Mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor traga a cura, que o Senhor restabeleça a saúde de todos esses, ó Deus, que foram aqui mencionados, de tantos outros, ó Deus, que nós nem conhecemos. Que o Senhor tenha misericórdia de cada vida, de cada pessoa, e que o Senhor venha, ó Deus, a nos ajudar em tempos tão difíceis. Esteja, Deus, com cada vida que foi aqui mencionada, tantos outros motivos, ó Deus, de gratidão, motivos, ó Deus, de bênçãos,
que o Senhor tem nos dado e te agradecemos porque em meio a dias difíceis vemos que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem estado conosco e tem, ó Deus, também nos abençoado, ó Deus. Queremos também pedir por esta igreja, pela igreja do Rio Acima, continua, Deus, estar com cada membro, continua, Deus, estar com os ministérios, Senhor. Esteja com o grupo de louvor, os levitas, que o Senhor possa, Deus, dar a eles força para continuar na obra, fazendo ali aquilo que o Senhor tem, ó Deus, determinado sobre a vida deles, louvando e engrandecendo, ó Deus, o Teu nome. Também esteja com todos os outros ministérios, ministério infantil, ministério, Deus, dos jovens, dos adultos, esteja também com a vida do pastor, que o Senhor possa, Deus, trabalhar no nosso meio, que Teu Espírito Santo tenha liberdade, Deus, para restaurar, para fazer a Sua vontade, Deus, que é plena e soberana sobre as nossas vidas. Esteja conosco, nos ajuda, Deus, a fazermos a Tua vontade, nos ajuda, Deus, a sermos também exemplo, sermos pessoas que dão testemunho, Deus, da Tua palavra. Ajuda, Deus, a cada um, ajuda esta igreja, cada um também que tem participado, Deus, de muitas outras denominações, que o Senhor abençoe, que o Senhor esteja, Deus, com cada um, com suas famílias, que o Senhor possa restaurar, ó Deus, lares, que o Senhor possa estar com cada um que tem participado dessa reunião de oração, que o Senhor possa, Deus, abençoar. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Convido você a orar junto comigo, nesse momento, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ficamos muito alegres aqui com a sua presença. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Um grande abraço e até mais.